Eu queria comentar no vídeo de hoje a decadência, a queda ladeira abaixo da audiência da Globo que não para. A Globo, mês após mês, vê o seu alcance diminuir. E eu vou repercutir uma reportagem do UOL, fala que esse mês foi o pior da história da Rede Globo. E aí eu vou entrar mais em detalhes aqui da reportagem, mas antes eu queria dar o meu ponto de vista do porquê a Globo tá se enterrando, ela tá se acabando e eu nem tô achando isso ruim, viu? Bom, primeiro, com relação ao jornalismo, que tudo começa pelo jornalismo. Desde as eleições de 2018 que a Globo deixou de fazer jornalismo e passou a fazer militância e torcida. Ela tentou eleger um candidato de esquerda, não conseguiu. Depois que o Bolsonaro assumiu o governo, é ataque 24 horas por dia do jornalismo da Rede Globo. É uma coisa que beira o ridículo, porque é impossível. Por mais que a Globo queira nos convencer, é impossível que um governo seja 100% ruim. Não é possível que não tenha pautas positivas para hora ou outra a Globo repercutir. Então isso começa a ficar escancarado até para quem não votou no Bolsonaro. E obviamente isso impacta na sua credibilidade. As pessoas não levam mais a sério a Rede Globo. Então esse é o primeiro ponto. A militância é indisfarçada do jornalismo. Com relação às telenovelas, na minha visão, o Brasil é um país que, na minha opinião, tem muito mais conservadores do que progressistas. E as novelas da Globo estão começando a ficar, sempre foram, mas está cada vez mais se extremando para o lado da esquerda. Por exemplo, a Globo anunciou que ano que vem, não me recordo o nome da novela, mas uma novela do ano que vem já vai ter linguagem neutra. Então, é uma doutrinação também, eles estão impondo uma agenda goela abaixo da sociedade. Só que, na minha opinião, o público-alvo das novelas da Globo ainda são majoritariamente conservadores. E isso explica o porquê da decadência da audiência também nas novelas. O outro ponto que explica porque a Globo está quebrando, perdeu praticamente toda a grade esportiva, teve que mandar embora um monte de artistas renomados que ela só mantinha para a concorrência não pegar e porque chovia bilhões com publicidade estatais e essa teta secou. Então é isso. Eu até costumo brincar que a Globo foi desestatizada depois que o Bolsonaro assumiu, porque ele cortou propaganda estatal de bancos, de petroleira, enfim, secou. A teta secou para a Globo e para diversos órgãos de imprensa. Então, depois dessa desestatização, a Globo não conseguiu renovar com Fórmula 1, com MotoGP, futebol também ela perdeu total protagonismo. Artistas renomadíssimos que ela vinha mantendo há anos, há décadas, teve que dispensar porque não consegue mais manter. Teve que diminuir salários estratosféricos de alguns jornalistas. Então a Globo teve que se enquadrar. Depois que a teta secou, que ela foi desestatizada, né, com aspas, porque eu brinco com isso aí, realmente ela teve um choque de realidade. Alia-se a isso, o crescente, o aumento da falta de credibilidade perante o público, principalmente o público conservador, pela questão das novelas que eu já falei da doutrinação e pelo jornalismo que, sinceramente, eles jogaram na lata do lixo. O Jornal Nacional, 30 anos atrás, 20 anos atrás, com Cid Moreira, era um outro telejornal. Agora não, agora virou torcida, virou o maior partido de oposição do governo Bolsonaro, virou a Rede Globo. Então isso explica a derrocada. E eu quero repercutir aqui a reportagem do UOL que fala justamente sobre isso. A reportagem é da noticiasatv.uol.com.br, por Daniel Castro. A manchete, alerta ligado. Globo perde Ibope e tem pior mês da história no mercado nacional. Essa reportagem é de agora, de dia 2/10, tá? Então fresquinha, saiu ontem. Então tá se referindo ao pior mês da história, que foi o mês de setembro. Então vamos ver o que fala aqui a reportagem sobre os dados, né? O que ela tá perdendo de audiência. Setembro de 2001 foi o mês em que a Globo deu menos Ibope em toda a sua história no mercado nacional. Ainda com as principais faixas de novelas ocupadas por reprises, a líder de audiência está com índices abaixo da média no horário nobre no país, o que impacta o desempenho de toda a programação e, consequentemente, também de receita, né? Porque ela não vai conseguir vender pelo mesmo preço os espaços que ela vendia quando bombava de audiência. Contando que ela também foi desestatizada, entre aspas, então imaginem o caixa da Globo como deve estar aquela beleza. No mês passado, a média 24 horas, que é das 6 da manhã às 6 da manhã do outro dia, da Globo foi de 10,9 pontos. No PNT, que é Painel Nacional de Televisão,
que aponta o Ibope das 15 maiores regiões metropolitanas do país. Dados obtidos pelo Notícias na TV indicam que nunca a emissora havia ficado abaixo dos 11 pontos de média nessa medição. Nunca, nunca. Até então, os piores índices mensais tinham sido registrados em dezembro de 18, e olha que coincidência, quando o Bolsonaro já foi eleito, ela comprou briga com o povo brasileiro. Então, os piores índices, né, foram em dezembro de 2018 com 11,11 e dezembro de 2020 com 11,2, o que é considerado normal, já que o último mês do ano tem um número menor de televisores ligados, por conta das férias. Em setembro de 2020, quando ainda não havia vacina e mais pessoas estavam em casa por causa da pandemia, a média 24 horas foi de 12,1. Então, mesmo com o povo em casa, a média já não foi aquelas coisas. Ou seja, houve uma queda de 10% de um ano para o outro. Das grandes emissoras... E de novo, pessoal, depois que o Bolsonaro foi eleito, a Globo não perdeu só dinheiro com publicidade, perdeu audiência. Por ela comprar briga com o governo, ela comprou briga com uma parte importantíssima da sociedade. Isso a gente nunca pode deixar de frisar. Das grandes emissoras, a Record foi a única que teve um pequeno crescimento no período, 4,3 para 4,4. Já o SBT caiu de 4 para 3,6 e a Band de 1,2 para 1. Ou seja, a mídia tradicional, a velha imprensa, está em decadência, está em declínio total. As redes sociais, de fato, estão substituindo. Hoje o povo não está mais se informando pela imprensa velha. Não está mais porque não confia. E é por isso que canais de conservadores estão explodindo nas redes sociais. Mesmo com a censura das grandes plataformas sobre esse público, que também é inegável. Mas mesmo assim, o público já não se informa majoritariamente pela grande imprensa tradicional. O que eu não acho ruim, porque elas são militantes. Eles fazem jornalismo esquerdista, descaradamente. O vice-líder no consumo da TV, no entanto, não é a rede de Edir Macedo, mas sim conteúdos de TV sem referência, que incluem não só serviços como Netflix, Prime Video, HBO, Disney, Play Plus e como também o YouTube, que aí entra a questão que eu estou falando dos canais conservadores. E até videogames ou DVDs. De um ano para o outro, o salto foi de 5,8 para 6,2 pontos na média 24 horas. Líder em queda. Na comparação agosto-setembro deste ano, o tombo da Globo no PNT foi de 0,7. Então, quase 1% de um mês para o outro. Na média do Ibope, o que representa 187 mil domicílios a menos. Olha que... E quando fala domicílios, considerando que pode ter 2 a 3 pessoas... É mais de 500 mil de pessoas a menos assistindo a Globo de um mês por outro. Esse foi o terceiro mês consecutivo de queda de público. Na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país, a média 24 horas emissora fechou em 11,2 pontos. O índice não foi o mais baixo da história, mas é o pior desempenho em setembro desde 2014, quando o Ibope tinha sido de 10,1. O cenário em outubro para a Globo pode ser um pouco melhor, porque, claro, como se abaixa a régua... como a audiência está ridícula, então é muito mais fácil você melhorar no mês seguinte, porque a sua base de comparação está a pior da história. Então até faz sentido. Se a Globo conseguir ter um outubro pior que setembro, que já foi o pior da história, vai ser um novo recorde de índice negativo. Curioso para ver, vamos aguardar final de outubro. Mas voltando aqui, então o cenário em outubro para a Globo pode ser um pouco melhor, apesar da falta de grandes novidades para o horário nobre. Para crescer, a emissora vai depender de uma reação das reprises de Império e Pega-Pega, que entram na reta final e podem apresentar um aumento de audiência, o que impulsionaria produtos como o Jornal Nacional, que está no limbo, né? Fez muito por merecer o Jornal Nacional. Está jogando na lata do lixo a sua história, tá? O ponto é esse. A partir de 8 de novembro, a emissora voltará a ter uma trama inédita no horário mais importante da TV, com a estreia de Um Lugar ao Sol, na vaga do folhetim sobre o comendador José Alfredo. Já a Pega-Pega está prevista para terminar no dia 19 do mês que vem e será substituída por Quanto Mais Vida Melhor, que está sendo gravada desde janeiro. Eu não sei se essa aqui que já vai ter... linguagem neutra, tá? Eu sei que vai ter. Uma novela do ano que vem já vai ter linguagem neutra. E pra mim, a Globo tá comprando mais briga ainda com o público conservador. Porque é colocar uma pauta da minoria sobre a maioria esmagadora. Pessoal, é isso. A Globo tá fazendo muito por merecer. Porque ela deixou de ser
fazer jornalismo. Ela deixou a imparcialidade de lado. Simplesmente ela milita. Uma coisa que eu já li também, que pode explicar o desespero da Globo porque eles precisam derrubar o Bolsonaro, que é o seguinte, em 2022 vai ter a renovação de concessão, 2022 ou 2023, vai ter renovação da concessão. E por lei, se a empresa tem débito com o Estado, ela pode não ter a renovação aceita. E o Bolsonaro já falou que, se tiver tudo em ordem, com o fisco, renova. Se não, não renova. Então isso também pode explicar o desespero, essa militância desesperada contra o governo Bolsonaro. Mas, de novo, tá fazendo por merecer, tá comprando briga com o povo brasileiro. Pessoal, comentem, vale a pena repercutir, porque é engraçado ver esse império todo ruir por ideologia mesmo. Eles são ruindo por ideologia. E se não mudarem a trajetória, eles podem quebrar. Se o Bolsonaro se reeleger, olha, os próximos 4 anos para a Globo vão ser, assim, decisivos, de quebrar ou não quebrar. Eu imagino que eles vão ter que mudar a estratégia. Deixar a ideologia um pouquinho de lado e fazer uma gestão efetiva da empresa, dos negócios. Penso eu, senão não vai sobreviver. Então, compartilhem o vídeo, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.